Bom, vamos começar. Eu convido a todos a gente fazer uma viagem pelo túnel do tempo e vamos regredir na história. Vamos começar aí pelo governo Lula e verificar e ver se a gente consegue chegar até a era Vargas. Vamos aí, passa aí, por favor, Gustavo, o primeiro slide. O que a gente precisa destacar no governo Lula, gente? Dois detalhes no setor social. A gente tem dois programas no governo Lula, que é o programa Fome Zero e o programa Bolsa Família. Os dois programas têm como objetivo, o primeiro, erradicar a miséria, o segundo, erradicar a pobreza, tá? Tem, em média, reza o documento, que tem que contemplar 56 milhões de famílias, de brasileiros. E a exigência é filho matriculado e vacinado, o benefício pode variar de R$22 a R$200, conforme a gente encontra aí em livros didáticos, tá? Dentro do setor econômico, a gente vai destacar duas ocorrências. Primeiro é a redução das desigualdades sociais e a redução da inflação, né? E a gente pode também destacar o aumento das exportações de insumos básicos, ferro, soja e assim, alguns outros detalhes. E o PAC, que é lançado aí em janeiro de 2007, o Programa de Aceleração do Crescimento, que tem como objetivo investir em infraestrutura no Brasil. Portos, aeroportos, saneamento, urbanização. O valor estipulado é 503,9 bilhões de reais de investimento nesse setor. E dentro do setor político eu vou destacar dois detalhes. A burocracia compreende 38% do PIB hoje dentro do governo Lula. Tá? Acho que tem que afastar um pouquinho, Gustavo, para... Deixa eu só pegar aqui, para poder pegar ali o... Tudo ok aí? Tá ótimo. Tá. Tudo perfeito. E dentro do setor político eu vou destacar também a crise do mensalão, que ela ficou ali entre 2005 e 2006. E o denunciante foi o deputado Roberto Jefferson. Pode ser que a URGS, é improvável que ela peça ao governo Lula, mas se ela pedir esse detalhe, ela vai, na minha opinião, apostar nos protagonistas desta trama, intitulada Mensalão. A gente tem o quê? O Delúbio Soares, que era o tesoureiro da campanha do Lula. A gente tem o Daniel Dantas, que era o dono do Banco Opportunity, também foi denunciado. A gente tem o Palocci, que foi afastado. A gente tem o José Dirceu, que caiu, né? Então são personagens que porventura podem aparecer. Voltando para o governo Fernando Henrique Cardoso, a gente tem que destacar que o governo Fernando Henrique Cardoso se destacou pelo neoliberalismo. A URGS cobrou ele em 98, pode ser que ele apareça de novo, e ela colocou a empresa privatizada à época, a Vale do Rio Doce, né? Porém tem mais outras duas, tem a Telebrás e o Banespa, né? A venda dessas três empresas gerou para o cofre público brasileiro cerca de 33 bilhões de reais, mais ou menos, tá, gente? Não esquece de destacar aí a relação que o Fernando Henrique teve com o FMI, contraiu empréstimos aí entre 99 e 2000 na casa de 86 bilhões de dólares, tá? E o PIB, ele começa com um governo com PIB de 4,2% e entrega para o Lula o governo com um PIB na casa dos 2,7%. Resumidamente, é um exemplo de crise econômica no país, tá? E um detalhe sobre a Constituição, eu já estou entrando no setor político-social, é que a Constituição promulgada em 88, durante o governo Sarney, esta Constituição rezava 5 anos de mandato presidencial, porém se alterada em 94. Tá? Ela passa a ser 4 anos de mandato para presidente com direito à reeleição, o que não existia em 88. Então esse é um detalhe que vale a pena a gente destacar. E Eldorado dos Carajás, 19 integrantes do MST, por reivindicarem reforma agrária, foram assassinados lá na Fazenda Macaxeira, na região sul do Pará, especificamente no dia 17 de abril de 96. Tá? Isso é outro detalhe dentro do setor social. Passando para o governo Itamar Franco, a gente vai destacar dois itens, né? Um dentro do setor econômico e social, que está referente ao plano real, e um detalhe no plano político. O que a gente tem que destacar do plano real, né? Ele nasce ali em fevereiro de 94. Primeiro detalhe, ele é vinculado ao dólar. Ele é equiparado, 1 por 1, tá? E o segundo, ele consegue atingir seu objetivo. Qual é o objetivo? Estancar a inflação. A inflação em 94 estava entre 846% e ela passa a 8,6%. Basicamente, tá? Esse aí é um dado a ser destacado. E dentro do setor político eu vou destacar a ascensão do Fernando Henrique Cardoso. Quais são os partidos que apoiaram a eleição do Fernando Henrique Cardoso? Foram 3, PTB, PFL e PSDB, né? Versus Lula, que estava concorrendo com ele. Lula está com apoio de 5 partidos, o PCdoB, o PCB, o PSTU, o próprio PT e faltou o PSB, né, o Partido Socialista Brasileiro, tá?
Vamos voltar aí, agora não, plano Collor. Vamos dar uma olhadinha aqui no Collor, de 90 a 92. Destacar o plano Collor. O que diz o plano Collor 1? Ele reintroduz o Cruzeiro como moeda nacional. Não era, antes era o plano Verão do Sarney, né, que era o plano Cruzado 2, era o Cruzado Novo do plano Verão. E ele reintroduz o Cruzeiro, caça as poupanças e as contas correntes e congela os preços, né? Se porventura a URGS perguntar se ele era neoliberal ou não, se destaca que sim. A gente tem aí a cifra de 108 mil demissões só no primeiro ano de governo Collor e a venda da Usiminas, né? Não esquece disso, tá? O plano Collor 2, eu repito as proposições do plano Collor 1 com uma ressalva, a supervalorização da poupança, né? Basicamente isso. E é o único presidente que sofre o impeachment devido ao esquema PC. O que foi o esquema PC? Foram denúncias de corrupção pelo irmão do Collor, Pedro Collor, em que o tesoureiro da campanha e do período de gestão do Collor, o Paulo César Farias, movimentou ilegalmente cerca de US$ 1 bilhão nesse biênio aí, né? 90 a 92, tá? Bom, vamos retroceder agora. Muda aí, por favor, Gustavo, o slide, que a gente vai pegar aí o governo Sarney, tá? O governo José Sarney. 85 a 90, veja que são 5 anos, né? Ele está respeitando aqui a Constituição de 88, mas vamos lá. Plano Cruzado 1, Plano Cruzado 2, Plano Bresser e Plano Verão. O que eu preciso destacar de cada plano? Primeiro plano, gente, congela os preços, são os conceitos básicos que a URGS pode colocar assim. O plano e o conceito de cada um, uma espécie de ligue, e você vai colocar 1, 2, 3, 3, 2, 1, ou sei lá, de repente a numeração que ela quiser apontar lá na questão. Plano Cruzado 1, ele congela os preços, não esquece disso, e institui o cruzado como moeda, tá? O Plano Cruzado 2, ele descongela os preços, tá? O Plano Bresser congela os preços. E cuidado, o Plano Verão mantém o preço congelado e institui uma outra moeda, tá? O Cruzado Novo. É isso que eu gostaria que você guardasse acerca desses planos aqui, tá? Dentro do governo Sarney. E dentro do período, dentro do setor sociopolítico ou político-social, eu coloquei 2 datas ali. A primeira para a gente destacar a legalização de 2 partidos que de longa data estavam na clandestinidade, né? Estavam ilegais, que era o PCdoB e o PCB, tá? E dentro da Constituição de 88, pode ser que a URGS reproduza o que o Enem cobrou acerca das constituições e quem vota. Quem é o cidadão, qual é o conceito de cidadão dentro de cada Constituição. Na Constituição de 88, ela institui que o eleitor, ele é quem? O voto obrigatório, de pessoas sem distinção de sexo, entre 18 e 70 anos. Esse é obrigatório o voto, tá? E optativo, facultativo, analfabetos, jovens entre 16 e 18 anos e pessoas acima de 70 anos, né? E não esquece, tá, gente? Racismo como um crime inafiançável, depois liberdade sindical, liberdade religiosa, possibilidade de montar quaisquer siglas de partidos e assim vai, tá? É por isso que ela é considerada a Constituição cidadã, assim, devido à diferença para as constituições anteriores, né? E só para a gente fazer, não está aqui no slide, né, Gustavo, mas eu queria fazer só um apontamento dentro da Constituição. E não esquece, né, gente? Se cair Constituição, e para a gente comparar, a gente já tem a primeira Constituição no Brasil, que é de 1824, a primeira e única Constituição Imperial. Ali o voto é censitário, tá? Ali só vota quem tem uma renda cerca de 150, especificamente 150 mil réis ano, para comprovar sua possibilidade de voto. E não esquece, o analfabetismo não é uma condição de voto, o analfabeto votava, tá? A exigência mínima é a renda anual. E detalhe, uma pessoa que necessariamente vota, ela não necessariamente vai ser votada. Para ser eleitor são 150 mil réis, para ser deputado são 250 mil réis e para ser senador 800, 700, 800 mil réis reza a Constituição, tá? Bom, voltando aqui para o governo Sarney, acabei de comentar da Constituição de 88 e vamos para os anos de chumbo, a ditadura militar no Brasil aí, com o general Figueiredo, João Batista Figueiredo, 79 a 84. Dentro do setor político-social eu vou destacar as greves ministradas pelo Lula. Tá, lá em São Paulo, o governador à época era o Paulo Maluf, e não esquece que essas greves ocorreram na região do ABC paulista. Tá? A lei de anistia, que ela é de abril de 79, depois eu tenho a revogação do AI-2, que é de dezembro de 79, mas a lei de anistia eu vou fazer o seguinte comentário: ela dá o perdão político a todas as pessoas e não averigua os crimes de tortura. Né? Tanto aquele indivíduo considerado subversivo quanto aquele outro indivíduo considerado torturador não são averiguados pós abertura, que a gente viu no gás, e isso aí se cimenta com a lei de anistia. Não são averiguados esses crimes e até hoje tem uma discussão se até quando vão abrir os arquivos da ditadura,
quem vai ser o responsável, quem é que vai ter acesso e tal. A gente tem aí isso transitando aí pelas instituições políticas no Brasil, tá? A revogação do AI-2, que foi instituído em 66, ocorre aí em 79. O que era o AI-2? O AI-2 tirava o pluripartidarismo lá em 66 e adotava o Arena e o MDB. O Arena era a Aliança Renovadora Nacional, pró-militares, e o MDB anti-militares, né? Era contra o regime de exceção. A URGS, acredito que sabe que você sabe isso. Ela vai te perguntar provavelmente o que você não sabe ou deveria apontar, que são os partidos que foram extintos lá em 66. Aqui a gente vai colocar os partidos que nasceram, né, ou dissidência da Arena ou dissidência do MDB. Tá? E aí eu já vou citando o nome de cada pessoa de influência, de destaque. Né? PMDB Tancredo, PT Lula, PDT Brizola, aí você pergunta e o PDT? O PDT é Brizola e o PTB é Ivete Vargas, neto do Vargas. Não esquece desse detalhe, tá? Não dá pra gente associar diretamente o PTB à figura do Brizola, tá? Faz essa ressalva aí. E depois eu tenho a campanha das diretas já, né? A campanha das diretas para presidente, que foi instituído, foi sancionado o AI-1. O AI-1 dizia o quê? Lá em 64, dizia o quê? Dizia basicamente que eleições indiretas para presidente da República. Aqui, a emenda Dante de Oliveira poderia também, ela sugere, né, e até um PEC, né, Programa de Emenda Constitucional, sugerindo e solicitando eleições diretas para presidente da República. Ela é de 2 de março de 83 e não vinga. Então, o que acontece? O Colégio Eleitoral faz uma eleição indireta, através de uma chapa intitulada Aliança Democrática, que tem como protagonistas o Tancredo e o Sarney, né? E o Tancredo falece em 21 de abril de 85, quem assume é o José Sarney, tá? E dentro do setor político econômico dentro do Figueiredo, do General Figueiredo, eu vou destacar a inflação, que aqui está na casa dos 99,7%, tá? E a estagflação, que é basicamente o exemplo de uma crise econômica onde o país não cresce. Se porventura cair maiores detalhes sobre a dívida externa no Brasil, aqui no governo João Batista Figueiredo, ela está na casa dos 61,4 bilhões de dólares. É um país aí em crise econômica, não consegue crescer, tá? Dentro do governo Geisel, o que eu vou destacar? O processo de abertura, né, abertura lenta, gradual e segura, e alguns livros didáticos trazem a expressão distensão política, é sinônimo, fica tranquilo que é sinônimo, e 2 assassinatos, né, que eu tenho ali que ferem muito a imagem da corporação militar. A primeira do Herzog, do jornalista paulista, né, Vladimir Herzog, e a segunda do operário alagoano, Manuel Fel Filho. Os 2 morrem nas dependências do OICOD em São Paulo, tá? Um é em outubro de 75, outro é em janeiro de 76, isso aí causa um forte impacto na gestão do presidente Geisel. Inclusive ele exonera as pessoas envolvidas, o Edinardo Dávila, que estava envolvido dentro do Ministério da Guerra, o próprio Silvio Frota, general Silvio Frota, que também estava envolvido, tá? Isso aí eu fico... paro por aí para a gente entrar no pacote de abril. O pacote de abril, gente, não esquece, é uma medida política. Não é uma medida econômica. O que reserva o pacote de abril? Por que abril? Ele foi instituído aí em 13 de abril de 1977. Não esquece disso. Ele fecha o Congresso, né? Ele estende o mandato presidencial de 5 para 6 anos, tá? E também destaca aí, por favor, o surgimento dos senadores biônicos, né? Que era um terço do Senado passou a ser indicado pelos militares. É uma forma de controlar aí a ascensão do MDB, que tinha garantido forte representatividade nas eleições de outubro de 74, tá? Não esquece, gente, dentro do período militar, dentro do regime de exceção, existiram 2 eleições diretas. A de 74 foi direta para senador, vereador e deputado, e a de 82, que foi para governador e vice, tá? Não esquece disso, por favor, porque pode ser que a federal comente que durante todo o período militar, primeiro, o Congresso permaneceu fechado, não foi, e segundo, não existiram eleições, também não ocorreu, tá? E aqui eu vou destacar basicamente o PND, o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. Aqui o ministro da Fazenda à época é o Mário Henrique Simons, o economista Mário Henrique Simons. Qual é o objetivo tanto do primeiro PND quanto do segundo PND? É dinamizar a economia nacional, sobretudo no setor industrial. Tá? Tem que dinamizar a economia e principalmente investir de modo que o Brasil substitua suas importações e tenha autonomia econômica. Isso não ocorre. Nenhum plano durante a ditadura militar e, por conseguinte, até o plano real, diga-se de passagem, no que se refere à inflação, que era uma das características desse plano, consegue estancar a inflação. Só o plano real atinge seu objetivo, tá? Vamos voltar aí, Gustavo, trocando aqui. Agora entra o Emílio Garrastazu Médici
tá? E tá tranquilo aí, Gustavo? Tudo bem tranquilo. Até agora? Tá? Eu que te pergunto. Por enquanto tudo bem. Tudo tranquilo. Tudo bem. O que a gente vai destacar dentro do Médici, gente? Eu coloquei ali reabertura do Congresso, né, em 30 de outubro de 69, porque cerca de um ano antes o AI-5 fecha o Congresso. Né, aquele fatídico 13 de dezembro de 68, o Congresso fecha, né, eu tenho a abolição, eu tenho a extinção do habeas corpus, compreendeu? Porém, ele fica cerca de um ano fechado, depois o Médici reabre. Tá? Então leve em consideração que o Congresso Nacional ele não fica todo o período da ditadura e tampouco no próprio AI-5, até lá a abertura durante o período Geisel, fechado. Não, ele fica fechado, ou às vezes é outorgado uma Constituição, ele reabre de novo, que foi o caso da Constituição de 67, que a gente vai comentar aqui. Portanto, tenha esse cuidado acerca dos atos institucionais que nós vamos verificar e da abertura e do fechamento do Congresso. Tá? Bom, aqui eu tenho as ações do DOI-CODE do OBAN, Departamento de Operações e Informações, né, e o Centro de Operações de Defesa Interna, e a OBAN, Operação Bandeirantes, que era o chefe da OBAN. Era o Sérgio Paranhos Fleury, chefe do Esquadrão da Morte em São Paulo, e ele é responsável pela morte do Marighella. Já coloquei ali do Carlos Marighella lá em novembro de 69. Né? Depois morrem dois personagens também, que são aí críticos ao governo, são guerrilheiros, né? O Carlos Lamarca morre em 71 e no ano seguinte morre o Oswaldo Orlando da Silva do Araguaia, né? Lá no interior do Pará. Tá? E o ufanismo caiu na URGS ano passado. Eu não creio que o Médici possa figurar dentre as questões de história do Brasil contemporânea aqui na Federal de novo. E caiu um cartaz daquela expressão, né? Ame ou deixe, ou ufanismo, eu te amo, meu Brasil, eu te amo, pra frente Brasil. Isso já caiu, esse é peculiar ao governo Médici, então provavelmente a URGS alternando, porque ela tem aí, como vocês viram, uma gama de generais e marechais para colocar na prova, então acredito que não vai ser repetido. E se colocar dentro do setor econômico, a gente tem o milagre econômico, né? Sob o comando do Delfim Neto, ministro da Fazenda da época. O que é isso? A entrada de capital estrangeiro, estímulo ao crédito, ao consumo, um ligeiro crescimento industrial. Agora, não deixe de destacar, por gentileza, dois efeitos colaterais deste pacote econômico. O primeiro é o arroz salarial, o segundo é a forte repressão às greves. As greves são fortemente reprimidas durante esse período. Tá? Vamos dar uma olhada aqui no governo Marechal Costa e Silva, Arthur da Costa e Silva. Dentro do setor político-social, vou destacar a marcha, não esquece da marcha dos 100 mil, né, de junho ali de 68 em São Paulo. Ela ocorre devido à morte do Manuel Fiel Filho, ela ocorre devido à morte do Edson Luiz, que é estudante secundarista lá no Rio de Janeiro, né, e evidente que é o estopim para a manifestação da insatisfação da população acerca do regime de exceção, né? E as greves, eu vou destacar aqui duas greves que ficam assim caladas, não são mencionadas nas provas, e aí eu fico receoso e eu procuro detalhar. São duas greves, 67 e 68 ali. Perdão, 66 e 67. Uma em Osasco, São Paulo, e outra em Contagem, em Minas Gerais, né? José Campos Barreto era o ministro do Trabalho à época, que repreendeu essa greve aqui fortemente, com prisões, entendeu? Foi bem noticiada, apesar da imprensa controlada, a gente tem aí recortes de jornais falando sobre essa greve. Uma em Contagem e outra em Osasco, tá? E a guerrilha do Caparaó, gente. Essa aí não é mencionada, eu encontrei numa prova de outra federal, também existe aí, tá? Parece que solitária no livro didático, e eu resolvi trazer essa guerrilha do Caparaó. Ocorreu entre 66 e 67, lá no Pico da Bandeira, em Minas Gerais. Quem esteve no comando dessa greve, dessa guerrilha, uma guerrilha rural, foi o MNR, Movimento Nacionalista Revolucionário, e o financiador desta tentativa de superação do regime de exceção foi o Leonel Brizola, né? Mas as desavenças internas enfraqueceram o movimento e ele foi debelado. Mas o financiador, então, para destacar, foi o Brizola que injetava dinheiro nessa guerrilha para uma manifestação contrária ao estado de ditadura, tá? Não esquece também de levar em consideração o CPC, o Centro Popular de Cultura, que na década de 90 a URGS colocou um cartaz do CPC e perguntou quem é que arquitetava o Centro Popular de Cultura. Era a UNE, a União Nacional dos Estudantes. Aí você argumenta, mas ela não estava na clandestinidade? Estava. Inclusive ela fez o seu 30º congresso lá em Biúna, São Paulo, na clandestinidade. 700 estudantes foram para lá, discutiu a política nacional, teve prisões e tal, porque descobriram que haveria lá esse encontro dos estudantes.
Mas, então, ela, apesar de estar na clandestinidade, ela arquitetou vários setores, dentre os quais esse aqui, essa manifestação cultural, que era onde as peças contra a ditadura eram exibidas, tá? Bom, e aqui eu tenho o ato institucional número 5. A URSS já perguntou o que levou ao ato número 5, né? O ato institucional número 5 foi o discurso do Márcio Moreira Ávila, deputado, contrário ao regime militar. Ele é cassado, os militares solicitam a cassação, o Congresso se nega e os militares invadem o Congresso, fecham o Congresso, caçam o mandato dele e, por conseguinte, caçam o mandato de todos os indivíduos que não eram os asseclas dos militares, inclinados ao regime de ditadura, e institui aí o fim do habeas corpus, intervenção nos estados e municípios, uma espécie de período do terror, tá? Do AI-5. Vamos voltar um pouquinho aqui no governo Castelo Branco, é isso aí, Gustavo? É, né? É isso aí. O governo Castelo Branco, 64 e 67, o AI-2, tá? O AI-2, o AI-3, o AI-4. Alguns alunos perguntaram, professor, pode figurar o AI-13, que eu li num livro que tinha o AI-13 e o AI-14. Rapaz, eu nunca vi, mas eu vou dizer, o AI-13 é uma resposta ao sequestro do embaixador americano, Charles Elbrick, né? O AI-13 diz assim, pessoas envolvidas em sequestro de lideranças políticas ou de autoridades políticas de países estrangeiros serão extraditadas, sem direito a retorno. Esse é o AI-13. O AI-14 é pena de morte, para pessoas envolvidas em crimes de tamanha envergadura, tá? Mas vamos ficar aqui com o AI-2. O AI-2 ele é o ato institucional que extingue, né, os partidos que existiam até 65, quais eram os partidos? Aqui vai nascer a Arena e o MDB, mas a URSS pode perguntar os partidos que foram extintos, e não o Arena e o MDB, que isso aí é muito falado, né? Aqui eu tenho a extinção de dois partidos fundados por Vargas em 45, o PTB e o PSD, e eu também tenho a extinção de um outro partido fundado em 45, que era anti-Vargas, a UDN. Tá? A partir desses três partidos que são extintos, eu tenho os dois. Agora, a MDB, ou você é contrário, ou você é a favor da ditadura, então é Aliança Renovadora Nacional, tá? E esse plano econômico do governo, PAEG, né, eu coloquei aqui porque, da mesma maneira que eu coloco alguns detalhes que para mim são significativos, eu coloquei o PAEG, que é o Plano de Ação Econômica do Governo. Aqui é o Roberto Campos, é o indivíduo responsável, o ministro do Planejamento à época, tem como objetivo conter o déficit fiscal, o governo tem que arrecadar mais e gastar menos, né, controlar a inflação e aumentar impostos. Tá? Evidente que isso aqui vem acompanhado do efeito colateral que é repetido durante todo o período militar. Arroxo salarial, perseguição aos grevistas, né, repressão. Tá? Bom, vamos voltar aqui um pouquinho, acho que de ditadura militar é só isso. A gente pode dar uma olhadinha também, Gustavo, nos períodos Vargas. Tá? São 4 fases da história política do Getúlio Vargas, e como a gente está retrocedendo, a gente vai seguir na mesma lógica aqui, voltando, tá? Então, o que eu preciso destacar dentro do governo populista? Eu destaco só a criação da Petrobras, eu destaco só o nacionalismo econômico? Não só. A gente vai dar uma olhada em 3 ministérios aqui. O Ministério da Guerra está dividido entre nacionalistas, aqueles que são anti-americanos e defendem o nacionalismo econômico, sobretudo o nacionalismo industrial, tá? O Ministério da Fazenda está sob comando de Oswaldo Aranha, que não consegue conter a inflação aqui está na casa dos 20,3%, eu já vi livro apontando 20,8%, então a gente fica na casa dos 20%, tá? E o Ministro do Trabalho é o Jango, que depois vai ser eleito, vai ascender ao poder lá no parlamentarismo em 61, né, com a renúncia do Jânio Quadros, e o Jango aqui legaliza os sindicatos. Isso é um detalhe que eu anotaria aí. E o que eu tenho em 53? Bom, 53 a gente verifica, sempre citando nas provas, o nascimento da Petrobras. Aqui eu colocaria uma outra empresa, coloca a Eletrobras aí também, que também é fundada no mesmo ano. Em 54 eu tenho o fatídico suicídio do presidente Getúlio Vargas, e antes, não esquece, o suicídio de 24, mas no 5 de agosto de 54 eu tenho a tentativa do assassinato do Carlos Lacerda, mas ele não morre, o tiro acaba pegando no Marechal Florentino Vaz, né, aquele Marechal da Aeronáutica, né? Rubens Florentino Vaz, almirante da Aeronáutica Rubens Florentino Vaz. Ele morre
E isso, o Getúlio, em biografia, que os pesquisadores comentam no material sobre ele, esse tiro era para o Lacerda, mas me atingiu. E quais são as 3 classes que promovem a pressão para Getúlio Vargas se suicidar, né, consensualmente? São o alto escalão dos militares, o oficialato, os entreguistas, né, isto é, uma relação estreita aos Estados Unidos, a burguesia industrial pró também norte-americana e a grande imprensa. Não esquece que a grande imprensa é antivarguista, tá? Dentro do Estado Novo, acho que vamos fechar esse slide aqui, tá? Como é que tá o tempo aí, Gustavo? Por favor. Tudo ok. Tudo ok? Tá. Dentro do Estado Novo, gente, é ditadura militar, tá? A gente não pode atribuir à expressão ditadura todas as palavras ou os derivados que ela nos convida a interpretar a partir dela, né? A compreender a partir dela. Por exemplo, cassação de mandatos, censura, tortura, perseguição, controle da manifestação de natureza política, né? Anti-governo, anti-ditadura e tal. Por quê? Porque aqui sim, aqui no Vargas eu não vejo manifestações culturais tão distantes do regime de exceção imposto por ele, tá? Lá em 37. Mas lá no período militar, lá do período dos anos de chumbo, não esquece que ali algumas manifestações culturais aconteceram, né? O tropicalismo, entendeu? O Festival da Canção lá em 67, entendeu? TV Record, TV Tupi, sabe? Todo o Caetano, o Gil, entendeu? É evidente que tiveram suas músicas, sem sombra de dúvida, que tiveram suas músicas censuradas, mexidas e tal, mas existiam manifestações culturais, tá? Aqui, voltando para o governo do Estado Novo, eu não esqueço de dar uma ênfase na polaca, né? Que ela é outorgada, é uma Constituição outorgada em novembro de 37, 10 de novembro, exatamente o dia do Estado Novo. E o que eu vou destacar de proposição acerca da polaca? Primeiro, ela extingue o poder legislativo, não tem mais partido político. E segundo, proíbe greve, não tem mais, não é possível se manifestar com greves, qualquer insatisfação pública, porque isso aí é condenado, né? E aqui, se porventura a URGS mencionar qual é a literatura que menciona essa opressão, que destaca essa opressão, é o Graciliano Ramos, do Memórias do Cárcere lá, tá? Não esquece dessa dica aí também. Vamos dar uma olhadinha no DIP. O que é o DIP? Departamento de Imprensa e Propaganda, e o DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público. O primeiro tem como objetivo controlar a propaganda contrária ao Vargas. E o segundo tem como intuito ou objetivo fazer o quê? Impedir a ascensão de qualquer forma de oposição nos estados e nos municípios, né? Dá uma olhadinha já no enunciado que se consegue matar. Departamento Administrativo do Serviço Público, tá? Então ele tem como fim de centralizar o poder ainda mais nas mãos do ditador Getúlio Vargas. E a CLT, que é aí sancionada em 43, essa define o pagamento obrigatório do salário mínimo, cerca de R$240 mil à época. Por que essa define o pagamento obrigatório? Porque a Constituição de 34, ela estabelecia o salário mínimo, estabelecia o salário mínimo, mas não estipulava valor e tampouco obrigatoriedade. Essa aqui institui os dois. Valor e obrigatoriedade, tá? Dentro do setor econômico, não esquece, durante a ditadura do Estado Novo, Getúlio Vargas ficou ao lado dos Estados Unidos. Qual é a condição para que ele ficasse ao lado dos países aliados? Uma só, contração de dinheiro, contração de empréstimos. A partir desse empréstimo que ele recebe dos Estados Unidos, ele constrói 3 empresas. Uma já nasce em 41, né? Começa a ser construída em 41, que é a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, tá? A outra é a hidrelétrica de Paulo Afonso, tá? Que também nasce em 42, juntamente com a Vale do Rio Doce. E em 43 nasce a Fábrica Nacional de Motores, FNM, no Rio de Janeiro, tá? E aqui eu coloquei a expressão indústria porque não pode ficar distante da gente quando a gente fosse debruçar sobre a era Vargas, os períodos Vargas, o nacionalismo econômico. Vargas era um indivíduo comprometido com a tentativa de autonomia da indústria nacional, ferro, aço, metalúrgica como um todo. Ele era uma pessoa que se preocupava com isso, entendeu? E a prova disso, ele sabia que ao enviar tropas para o palco das operações de guerra lá na Europa, ele sabia que contradizia esse ato, essa atitude, ao regime que ele mantinha no país, mas ele pagou o preço, né? Ele, ao enviar tropas para lutar a favor da democracia, ele condena o próprio regime interno, né, a ditadura. E isso é, inclusive, o grande motivo que vai levar à deposição dele em 45. Tem o Vargas em 37, é um período constitucional. Não esquece, gente, da Constituição de 34, né, que é promulgada por ele. Cuidado com a expressão outorgada e promulgada. Promulgada é quando a gente tem uma assembleia, uma proposta e mais de uma pessoa opina sobre a publicação
da carta, outorgada e imposta, né? Como foi a de 24, a de 1824, não esquece disso, é a primeira Constituição e única imperial do Brasil. O que eu vou destacar aqui desta Constituição de 34? Ela não está aqui no slide, mas eu só estou apontando ela aqui. Bom, não esquece de destacar que aqui eu tenho voto feminino, secreto e obrigatório. Uma ressalva, restrito a pessoas alfabetizadas, tá? Bom, vamos verificar aqui a ANL, que é um movimento de esquerda, Aliança Nacional Libertadora. O arquiteto da Aliança Nacional é o Luiz Carlos Prestes, né? Ele tenta, em 1935, junto com a Olga Benário, no Rio de Janeiro, junto com Gregório Bezerra, em Recife, e junto com Giocondo Alves Dias, lá em Natal, instituir o regime comunista no Brasil. E fracassa. Tinha como objetivo instituir o regime comunista e depor o presidente Getúlio Vargas. O resultado, você sabe, alguns alunos inclusive, eu vi o filme, é aquilo, a prisão do Prestes, 10 anos de solitário, e a Olga é deportada para a Alemanha e vai morrer lá, né, nos braços do nazismo, entendeu? A ação integralista brasileira, se eu tenho, pode fazer o seguinte, monta o seguinte gráfico. Se eu tenho a ANL, que é um movimento de esquerda, A e B é um movimento de direita. Conservador, eu tenho ali a classe média, eu tenho militares, eu tenho o clero envolvido com a formação da A e B. Se eu tenho lá o Luiz Carlos Prestes, aqui embaixo eu tenho o Plínio Salgado. Tá? Eu tenho o Plínio Salgado como líder, o sigma grego, aquele da ortodoxia católica, é o símbolo dos integralistas. E da mesma forma que eu tive um assalto ao poder comunista em 35, eu tive um assalto ao poder integralista em 11 de maio de 38. Qual era o objetivo deste assalto ao poder? Assassinar Getúlio Vargas. 2 membros da ação integralista brasileira tentaram naquela madrugada do 11 de maio assassinar o Getúlio Vargas, foram capturados e presos, né? Isso aparece como intentona comunista. E sempre entre aspas essa expressão intentona, porque pode virar chacota, pode ser que é uma expressão pejorativa e tal, de depreciar a organização do Levante, mas isso eu acredito que é secundário. Você lembra, só levando em consideração os personagens e as iniciativas, as atitudes, né, o assalto ao poder do Getúlio, ao poder instituído por Vargas, já está de bom tamanho, tá? E a gente fecha aqui com o governo provisório do Vargas, de 30 a 34, perceba que eu coloquei ali a data, né, no slide para coincidir, né, porque a publicação da Constituição de 34 é a reivindicação da constitucionalista, a Revolução Constitucionalista de 32, que ocorre em São Paulo, tá? Mas a gente vai verificar aqui, a partir de 30, aqui no setor econômico, o Instituto Nacional do Café. Se em 37 Getúlio Vargas queima as bandeiras e centraliza o poder político, ao criar em 31 o Instituto Nacional do Café, ele centraliza a economia em suas mãos e para com aquele oba-oba de São Paulo, de toda vez que tinha a sua superprodução de café, recorrer lá na República Velha, te lembra lá do convênio de Taubaté, tinha superprodução de café, em particular os estados do Vale do Paraíba. O que acontecia? Intervenção do Estado, comprava as sacas de café, estocava, deixava valorizar no mercado externo e depois vendia. Vargas acaba com isso em 31, instituindo aí o Instituto Nacional do Café. Inclusive tem aquela cena dele queimando 80 milhões de sacas de café para mostrar para São Paulo que quem controla a economia é ele. Ele está interessado também em direcionar esta superprodução para outro setor e a gente sabe, conhecidamente, aqui o setor industrial, tá? Coloquei 4 datas aqui. Em 31 eu tenho a criação dos ministérios, não esquece disso, que é o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, sob o comando do advogado gaúcho Lindolfo Collor, e o Ministério de Educação e Saúde, eles nascem coligados. Esse está sob o comando do Chico Ciência, né, o Francisco Campos, que vai ser o redator da Polaca, né, e vai ser também o redator do AI-1, do Ato Institucional número 1, né, que eu não comentei, diga-se de passagem, a gente pode fazer aqui uma menção a ele. O Ato Institucional número 1, ele nasce na primeira quinzena do período militar. O período militar ele vai de 31 de março de 64 até 15 de abril de 64. E ali nessa quinzena, no dia 9, eu tenho a instauração do AI-1. Qual é o conceito do AI-1, gente? É eleições indiretas para presidente e vice. Tá? Essa é a primeira proposição. A segunda é destacar que o presidente da República está autorizado a governar, a gerir o país através de emendas constitucionais sem o consentimento do Congresso. E o terceiro item, também dentro do AI-1, é o quê? Os servidores públicos perdem estabilidade política, né, e ficam sujeitos aí à exoneração. Ou ele é contrário, ou ele é a favor, né, do regime militar, e se é contrário, é exonerado, é demitido. Tá? Vamos para aqui, voltando aqui, 31, mencionei os ministérios, 32, aqui eu tenho o Código Eleitoral, o nascimento do Código Eleitoral, já mencionei o que pode aparecer nele, que é o voto feminino,
secreto e obrigatório. Tá? Isso nasce no Código Eleitoral, que ele é publicado em 32, que vai figurar na Constituição de 34, mas eu fiz questão de destacar aqui também. E sobre mais uma data de 32, eu tenho a Constitucionalista de São Paulo, que nada mais foi que a tentativa da elite paulista cafeicultora em reaver o poder, exigindo o que ao presidente Getúlio Vargas? A promulgação de uma nova Constituição. Isso ocorre mais 2 anos depois. São Paulo entra em enfrentamento armado com as tropas de Getúlio Vargas, ou Exército, né, chamado, o livro chama de Exército Legalista, perde a guerra e é obrigado a aceitar interventores militares sugeridos e indicados por Vargas em São Paulo. Vamos para o último slide, será que dá tempo ou não, Gustavo? Deixa eu claro só dar uma olhada. Que dá, claro que dá. Mas Mags tá em casa, Mags. Depois tu vai entender por que eu estou dizendo que tu tá em casa. Tá, vamos ver. Daqui a pouquinho tu vai entender, fica tranquilo. E aqui, para a gente finalizar, pessoal, eu vou fazer um sobrevoo assim, sobre esses levantes na República Velha. Ficou com a linha ali da divisão, mas não tem importância. Bom, alguns levantes na República Velha. E tem uma ressalva de datação aqui que eu não vejo em provas, é que de 89 a 94, aqui no finalzinho do século XIX, eu tenho a República da Espada, né, que foi a gestão do Deodoro da Fonseca, e depois o Deodoro renuncia, assume o seu vice, né, o Floriano Peixoto, e durante esse período, esses dois presidentes, que eram militares, ficou até 94 chamado de República da Espada, e a República Velha até 1930. E a República Velha pode cair como República Velha, República do Café com Leite, República dos Cafeicultores, República dos Coronéis, né? São sinônimos, tá? É o mesmo período, é a mesma datação, mas tem aí várias formas de a gente chamar essa fase da história. Vou destacar algumas revoltas. Revolta federalista no Rio Grande do Sul, eu tenho ali palco de confronto Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O que eu preciso levar para a prova destas revoltas, já que eu tenho uma gama aí significativa? Gente, a revolta federalista é castilhistas, isto é, seguidores de Júlio de Castilhos, versus gasparistas, seguidores de Gaspar Silveira Martins. Se a URGS decidir tirar os personagens e colocar os partidos, você não esquece. Castilhistas, PRR, e gasparistas, PFB, Partido Federalista Brasileiro. Portanto, ela está te dando quem é que está em confronto. De um lado eu tenho lá os gasparistas ou federalistas e os republicanos ao lado do PRR, que é fundado em fevereiro de 82, no Rio Grande do Sul, sob comando do líder, né, político Júlio de Castilhos. O PRR vence a guerra, ele recebe apoio, vence esse confronto, ele recebe apoio do Exército, recebe apoio do Floriano Peixoto, né? E acaba aí, após 31 meses de combate, afirmando a hegemonia do PRR no Rio Grande do Sul. Tá? Dentro da Revolta da Armada, que ela ocorre no Rio de Janeiro, o que foi a Revolta da Armada? Foi a revolta da Marinha contra o governo Floriano Peixoto. Por Floriano Peixoto haver apoiado Júlio de Castilhos e, por conseguinte, o Exército, né? E também vale levar em consideração que a Marinha, desde 89, havia perdido espaço político, né, quando da deposição do Dom Pedro II, né, da proclamação da República, e o Exército assumiu o poder e ela sentiu esse evento aí de maneira muito significativa. Agora, o detalhe não é a gente levar somente essa consideração para a prova, essas considerações para a prova sobre a Revolta da Armada. Quando a URGS pediu a Revolta da Armada, gente, ela pediu um fragmento de um livro, Triste Fim de Policarpo Quaresma, no Lima Barreto. Tá? Então você leva aí, faz a sua anotação e leva. Se cair a armada, você marca, se cair este livro, este fragmento do Lima Barreto, você coloca lá Revolta da Armada. E detalhe, a única pista que a URGS dava era o navio sob comando do almirante José Custódio de Mello, que era o Aquidaban. Era a única frase que poderia identificar se você não soubesse como responder a questão. Tá? Agora, se ela for mais branda, mais suave, se colocar só que foi um levante da Marinha contra o Floriano Peixoto, você marca tranquilamente. Tá? E aí a Guerra no Sertão Baiano, Guerra de Canudos, né? Ela vai ali de novembro de 1896 a outubro de 1897, e a gente pode reproduzir o que a URGS colocou em 98, né? O que ela colocou? A Guerra de Canudos, abre aspas, né, está associada às injustiças e à miséria dos pequenos camponeses, vírgula, desprotegido das políticas oficiais, ponto. É assim, é dessa forma que a URGS enxerga, né, a Guerra de Canudos, né? E aí, se ela perguntar, mas tem um livro, tem alguma obra que faça referência
a Guerra de Canudos? Tem, e a gente sabe qual é, e vocês sabem qual é, que é os Sertões de Euclides da Cunha. Porém, ela pode tirar os Sertões de Euclides da Cunha e colocar o Guerra no Fim do Mundo, que é o livro do Mário Vargas Llosa, né, que foi prêmio Nobel de Literatura aí, há algum tempo atrás, e é o mesmo conteúdo. Inclusive, o livro do Vargas Llosa recebeu inspiração dos Sertões, tá? Então você leva aí estas outras duas dicas. E a revolta da vacina. Só voltando um pouquinho em Canudos, que eu também vou mencionar no contestado, são guerras de conteúdo religioso com reivindicação social. Tanto numa quanto na outra, o que figura é a questão da terra, tá? É a dificuldade, a opressão dos pequenos camponeses sobre o chicote do coronel lá do sertão, tanto do interior aqui do Rio Grande do Sul com o Paraná, quanto com o sertão baiano. Por que eu posso atribuir sertão ao Paraná, se uma peculiaridade do sertão é só restrita ao Nordeste? Não, sertão é tudo aquilo que não é litoral, desde o dicionário de língua portuguesa do século XVII, lá figura este verbete, né? Não sendo litoral é sertão, tá? Vamos aqui para a revolta da vacina no Rio de Janeiro, é um levante popular, urbano, né? Pode ser que a URGS peça os personagens, né? Que o Enem pediu agora, colocou inclusive uma charge do Leônidas, né, sobre o levante da vacina no Rio de Janeiro. E a gente tem quais são? É o Pereira Passos, né, que é o prefeito do Rio de Janeiro, e o Oswaldo Aranha, que é o médico sanitarista, né? Qual é a causa aí que desencadeou a revolta da vacina? É a aplicação obrigatória da vacina antivariólica, tá? Essa é a causa assim, que nos, digamos assim, fica mais candente quando a gente está estudando. Porém, eu tenho que contar a dificuldade da população que vivia no centro do Rio de Janeiro, pobrezas, arbitrariedades do governo ao lidar com essa camada social, entendeu? Acumulou tudo no levante da vacina. Depois eu tenho a revolta da Chibata, Rio de Janeiro também, que é uma revolta dos marujos, contrários à aplicação dos castigos corporais. Às vezes as questões trazem castigos físicos contra a comida, contra a caristia. O comandante é o João Cândido Felisberto, ou Almirante Negro, que a URGS pode colocar a letra da música do Aldir Blanc, do João Bosco, como já figurou em questões de Universidade Federal por aí. Então não esquece disso. Revolta da Chibata, você vai só associando João Cândido Felisberto, contrário aos castigos físicos. Seria bom que, para você acertar uma questão, ela fizesse outro ligue, colocasse revolta e conceito, numerasse, e você aí acerta a questão, tá? Guerra do contestado também, guerra de conteúdo religioso, como eu havia comentado em Canudos, com reivindicação social. O líder é João Maria do Santo Agostinho. Se eu tive lá o Antônio Vicente Mendes Maciel, mais conhecido como Beato Antônio Conselheiro, lá no sertão baiano, ele era cearense, não esquece. Aqui eu tenho João Maria do Santo Agostinho, que também é um líder messiânico, e a URGS em 2006 ela colocou o seguinte, colocou o mapa da Brasil Highway Company, que era aquela empresa do Parcival Farquhar, né, que foi ela responsável por despojar dezenas e centenas de camponeses e se tornar um terreno fértil para as prédicas do João Maria, né? E ela colocou lá o mapa da divisão entre Paraná e Santa Catarina, o trilhozinho do trem ali passando, e perguntou: a guerra acima se refere, o conflito acima se refere a qual conflito? Colocou lá embaixo guerra do contestado. Isso foi uma questão fácil, o aluno, sabendo que guerra do contestado era Paraná e Santa Catarina, não necessariamente ele precisaria procurar ou pensar os personagens, então a questão era fácil. 18 do Forte de Copacabana, a URGS pediu essa questão lá na década de 90, colocando o motivo do 18 do Forte. Primeiro é o nascimento do tenentismo, é uma manifestação prática do tenentismo, né? E qual era o objetivo do 18 do Forte? É impedir a atenção do Arthur Bernardi. Devido ao quê? Ao episódio das cartas falsas, né? Que foi atribuída a autoria das cartas denegrindo e desonrando o exército. Os integrantes do movimento tenentista não aceitaram essa manifestação falsa, diga-se de passagem, do Arthur Bernardi, porque foi tramado, né, a publicação dessas cartas, que saiu no jornal Correio da Manhã, no Rio de Janeiro, e ele depois foi descoberta essa fraude e tal, tá? Mas ela pediu isso, né? Qual foi o objetivo do 18 do Forte de Copacabana?
Primeiro, impedir a ascensão do Arthur Bernardes, que é antecedido pelo Epitácio Pessoa, e o porquê que essa insatisfação dos militares contra ele foi o episódio das cartas falsas. E aqui eu finalizo com a revolta de 1923 no Rio Grande do Sul, tanto a revolta federalista, não esquece, gente, a gente pode associar, inclusive, tanto a revolta federalista quanto a revolta de 1923 são revoltas de cunho elitista, tá? Leve isso em consideração, é um conflito intra-elite no Rio Grande do Sul pela tomada do poder político. Se lá eu tenho castilhistas versus gasparistas, aqui eu tenho borgistas, né, portanto seguidores do Borges de Medeiros, que também é um indivíduo que funda o PRR junto com Pinheiro Machado e junto com Júlio de Castilhos, lá em fevereiro de 82, e aqui em contraposição aos borgistas, eu tenho os assisistas, né, os seguidores do Assis Brasil, Joaquim Francisco de Assis Brasil. Agora, detalhe, se lá em cima eu tive a afirmação do PRR, aqui eu tenho o descrédito do PRR, né? Ele é impedido de se reeleger pela 4ª vez, o Borges de Medeiros, e aí a URGS pode cobrar qual é o nome da aliança, que lá eu tinha o PFB, não esquece, né? Lá eu tinha o PRR versus PFB, e aqui eu tenho a Aliança Libertadora, que é um segmento social também elitista, que é contrário à política hegemônica do PRR. E o PRR é colocado um freio na Constituição, aqui uma Constituição gaúcha, né, a Constituição do Rio Grande do Sul, que o Borges não poderia se reeleger. Teria que cumprir o mandato até 28 e dali partir, não poderia concorrer à reeleição. Tá? Eu acredito que seja isso aí, Gustavo, os apontamentos, né, arriscando que a URGS vai depositar a maior parte das questões ainda em História do Brasil, como ela fez no ano anterior. Acredito que seja isso aí, velho. Muito bem. E boa prova a todos, como está ali no vídeo, né? Boa prova a todos, grato pela atenção e visitem o blog, que infelizmente o site não... Agora vem para cá, tá? Isso. Infelizmente o site não está no ar. Não está no ar, teve um problema técnico, então eu fiquei só com o blog, né? E a última dica assim, que eu costumo dar para os estudantes, para os candidatos, né, os postulantes às vagas nos cursos, é fazer o seguinte, gente. Esse é o momento de vocês estudarem por fichamentos que vocês fizeram no decorrer do ano. Tá? Então vocês vão pegar o livro, vão pegar o caderno e vão associar aquilo que é quase que... digamos assim, são as dicas que a gente dá no decurso do ano. Então, se você tem Egito, você vai associar o quê? Isso o livro didático já te traz ou em negrito ou em itálico. Ele já prepara esse cenário, esse terreno para você. Então, se tem Egito, você vai associar o quê? Teocracia e Estado centralizado. Se você tem Mesopotâmia, você vai colocar o quê? Sumerianos, acadianos, babilônios, né? E vai colocar o quê? Estado descentralizado. E aí assim você vai. Né? Aí é um resumo rápido e fácil de elaborar para você fazer uma espécie de reanálise brevíssima, né? Porque a prova aí é amanhã e a gente percebe que o estudante preparado vai amanhã somente constatar. Aquele indivíduo que desenvolveu todo o processo de estudo durante um ano, amanhã ele vai constatar, né? O resultado do empenho dele durante um ano. Né? Não tem como fazer o inverso. Acredito que é isso aí. Estamos todos sem palavras, professor Magnus. Estou afônico, eu cansei. Eu juro. Eu cansei. Estamos todos mudos. Bom, eu não vou falar nada. Eu vou deixar as pessoas falarem e vou te relatar alguns dos tweets que nós recebemos aqui ao longo da última hora, tá, Magnus? Eu dobrei o teu pré-prova, propositalmente em função do apelo das multidões. Aliás, tu sabe que movimentos de massa e apelo de multidão tem força. Tem força. Movimentos históricos aí são todos... Há muitos testemunhos disso. Merecem atenção. No mínimo, claro. Merecem atenção. Bom, algumas coisas. Houve muitas perguntas, tá, Magnus? Mas, é claro, em função do adiantado da hora, de já serem 21h15, e o dia eu querer dar o pré-prova ainda hoje, não claro, depois da meia-noite, né? Talvez haja algumas pessoas ainda interessadas em matemática, não sei, né? Talvez, né? Pode ser que aconteça. Mas, enfim, isso não foi uma crítica, muito pelo contrário, tá? Isso foi um rasgado elogio à tua performance, mas eu vou abrir mão de eu tomar essa frente aí, digamos assim, e eu vou deixar para que as pessoas digam o que elas, né, revelar o que as pessoas disseram ao longo
da tua performance. Primeiro, as tuas queridas alunas, tá? Júlia Severo, por exemplo. Tá? Júlia, um abraço pra Júlia. Magnus, querido. Obrigado. Tá? Júlia. Cássio Tessaro dizendo, dale, Alex, baita professor de história. Tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Houve algumas perguntas, mas enfim, em função do adiantado da hora, a gente não vai, infelizmente, poder atender, né, Magnus? Ana Hetzke, por exemplo, dizendo, muito bom pré-prova, o Magnus é uma enciclopédia. Obrigado, Ana. Obrigado, inclusive, mais tarde veio o novo apelido, Magnuspédia. Este é o famoso Magnuspédia. As pessoas dizem pré-prova muito completo, muito bom. A Carla dizendo, Carla Trevisan, nossa aluna 2012, muito boa videoaula, quero ver de matemática também. Eu estou até com medo de dar aula depois disso aqui. Pelo amor de Deus, não foi uma aula. Agradecer aí o espaço. Como estudante, Gustavo Gonçalves, meu xará, como estudante de licenciatura em outra universidade, digo que esse cara é o cara. Falando de ti. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Gustavo. Falando de ti, Max. O Guga, nosso querido Guga. O cara é muito fera, sabe o detalhe do detalhe. Obrigado, Guga. E aí, olha, vou te dizer um negócio, cara. É uma avalanche. Eu quero que tu mesmo depois testemunhe isso aqui. Pessoas perguntando em que cursinho o professor Magnus leciona. Eu já coloquei todas as informações de contato no Twitter, tua página no Facebook e tudo mais. Eu tenho o Twitter. Você divulgou o Twitter? Já divulguei o Twitter, página no Facebook. Vai lá no blog lá, porque o blog, o conteúdo essencial do blog são as questões em PowerPoint da URGS, do Enem, da PUC, da FURG. Lá tem 1.343 questões para download gratuito. Todas estão em PowerPoint, neste mesmo PowerPoint que eu exibi aqui, o mesmo formato. Então, se o estudante quiser reformatar, colocar em PDF, colocar em Word, ele tem liberdade para isso, entendeu? As pessoas já estão lamentando, Magnus, que tu não vai falar em história geral, vai falar em história do Brasil, mas é que a gente teve que optar, né? Mas para a história geral eu sugiro que a gente, devido ao imediatismo da prova, a gente faça a revisão a partir desses detalhes. Você pega a Grécia e vai um pouquinho para as guerras médicas, você dá uma olhadinha na Guerra do Peloponeso, você vê a disputa pela hegemonia do Bageu, dá uma olhadinha dentro de Atenas da democracia, da limitação da democracia, em particular a escravidão, né? Não esquece de destacar isso. Ano passado a URGS comentou sobre Roma, a crise do escravismo devido ao freio nas guerras de conquista. Então é a hora da gente dar uma olhadinha no Edito de Milão, no Edito de Tessalônica, no Edito de Carácala, né? Lá o Edito de Milão, ele oficializa, ele permite o culto católico. Já o Edito de Tessalônica oficializa o catolicismo como religião do Império, tá? E o Carácala, em 212 a.C., depois de Cristo, o que ele coloca? Cidadania a todos os membros, ou a todas as pessoas dentro das fronteiras do Império Romano, tá? Então a gente pegar de geral ou de Brasil também, entendeu? Aquilo que está, o próprio livro didático, ou o próprio livro do seu curso, ou o próprio polígrafo que você pesquisou, ele já te dá a dica colocando as imagens, as frases em negrito. Então você vai associando parágrafo, com a frase com a palavra vai facilitar bastante, entendeu? Eu agradeço a manifestação de todos aí, muito obrigado. Desculpem a minha ansiedade, uma ansiedade. Magnus, não peça desculpas, pelo amor de Deus. Pode fazer tudo aí, mas não pedir desculpa. Em breve tu vai ver a repercussão disso aqui pessoalmente. A gente vai fazer questão, né, de te transmitir todos esses tweets. Foi absolutamente fantástico e é isso, meu amigo. Temos que financiar a revolução. Isto é... Join the Revolution. Join the Revolution. Isto é Ramiro 1215. Falou. Para que vocês tenham, né, uma janelinha de acesso, aquele pessoal que não nos conhece, porque afinal de contas, né, nós trabalhamos com turmas pequenas, né, Magnus? Isso é muito importante. Não há turmas de mais de 30 alunos, no caso do Alex, 25 alunos no meu caso e 15 alunos, inclusive. No teu caso. Se bem que eu acho que depois dessa repercussão no Twitter vai ser difícil segurar a onda e trabalhar com 15, viu, Magnus? Uma ferramenta metodológica. O fato de serem 15 alunos. Magnus, qual foi a maior turma para que tu já deu aula na vida? Não sei, lembra? Cara. Acho que 180 ou 150, não sei. Pois eu tenho o prazer de te dizer que a partir de hoje o novo recorde a ser batido é de 620 alunos. 620, obrigado. O pico de alunos que nós tivemos assistindo a essa primeira aula, a essa aula de história, foi de 620 alunos. E isso, claro, só corrobora aquilo que eu disse. O homem é
A Magnus pede, senhoras e senhores. Ele também sabe tudo de história geral. Lamento informar para vocês. A gente até se decepciona e diz, porra, eu sempre fui um horror em história, cara. Não conseguia lembrar das datas e tudo. O homem começa a falar 1325, 1793, 1900. Não, mas é outubro. Esse aqui é 12 de janeiro. Digo, meu Deus, o homem é um monstro. Não. Magnus Pinheiro, por gentileza, considerações finais. É isso aí, gente. Boa prova a todos. Tranquilidade, tá? Não sabe a questão? Pula a questão. Não está percebendo que ela não é execuível num tempo que você estipulou? Pula a questão. Vai para uma questão mais simples, que você tem certeza, que sabe lidar com a capacidade interpretativa que a questão vai lhe proporcionar e não esquece, né? Por favor, questão com gráfico, com charge, com mapa, com infográfico é questão amiga. Quanto maior a questão e se ela traz uma iconografia, uma representação de imagem, ela é nossa aliada e ela não nos quer mal, digamos assim, entendeu? É isso aí, boa prova a todos. Muito bem, o blog do professor Magnus Pinheiro, caso não tenha ficado claro, deixa eu só acertar o link aqui, tá, Magnus? Para não me atrapalhar. gruposdehistoria.blogspot.com. Não, mas eu tenho na tela. Como assim? A tecnologia tá pegando. Lá só tem as questões. Se o pessoal quiser fazer download para estudo e... Por enquanto, só as questões. São números superlativos, como nós já conversamos. Números muito superlativos. Magnus, muito obrigado mais uma vez. Estava espetacular. Pessoas do Twitter, por gentileza, encaminhem seus agradecimentos pessoalmente ao Magnus. Basta encaminhar os tweets para grupos de só letra D História. Grupos de só letra D História, como eu já tuitei várias vezes aqui, para que vocês possam encaminhar os seus agradecimentos ao Magnus, que cedeu gentilmente 1 hora do seu precioso tempo. O Nero, depois de colocar fogo no certo vestibulares, colocou fogo na internet. Magnus, obrigado. Valeu, obrigado, gente. Valeu, um abraço. Abraço. Este foi aqui, agora sim, muito bem, este foi o professor Magnus Pinheiro. Quem sabe, sabe, né, velho? Eu vou te contar, não é bucho, o negócio é complicado. Eu tô até constrangido, porque eu vou ter que dar um pré-prova depois desse monstro, cara. Eu vou lá me concentrar, daqui a pouquinho eu volto, tá? Vocês já sabem que eu pré-prova de matemática e, ó, vou tentar fazer uma surpresa para vocês. Deixa para mim. Um abraço, tchau.